Oi pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. O tema que nós vamos estudar é União Ibérica. Então nessa aula a gente vai tentar entender o que foi a União Ibérica e como foi que ela surgiu. A União Ibérica foi um momento da história em que Portugal e Espanha foram governados pela mesma pessoa, pelo mesmo rei. Então o rei da Espanha também era rei de Portugal. Daí a palavra união. Esses dois países eles foram unidos pelo mesmo rei. Já a palavra ibérica faz referência à localização desses países. Portugal e Espanha ficam localizados na Península Ibérica, que é uma região do sul da Europa. Só que não é muito comum a gente ver o único rei, o mesmo rei, governando dois países diferentes. Então, como foi que isso aconteceu? Tem a ver com Portugal. Portugal estava enfrentando uma crise de sucessão ao trono. Eles estavam sem rei e eles não sabiam quem iria assumir aquele cargo. Isso aconteceu porque o rei Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, ele participou de uma batalha que ficava lá no Marrocos e ele desapareceu nessa batalha. Ele foi dado como morto. Quando um rei morre ou desaparece, quem assume o seu lugar são os seus filhos. Só que o Dom Sebastião não tinha filhos, ele não tinha herdeiros. E quem é que vai assumir o trono de Portugal agora? Chamaram o tio-avô do Dom Sebastião, que é o Dom Henrique. O Dom Henrique agora vai assumir o trono de Portugal. Só que ele morre 2 anos depois de ter tomado posse desse cargo. E ele também não tinha filhos, ele também não tinha herdeiros. Então Portugal, perceba, está vivendo uma crise de sucessão ao trono. Eles estão sem rei. Os reis que eles tinham morreram e não deixaram herdeiros, não deixaram filhos. E agora quem é que vai assumir esse cargo? Surgem alguns candidatos, surgem algumas pessoas interessadas. E um desses candidatos é o rei da Espanha, o rei Filipe II. O rei Filipe II, que é rei da Espanha, também quer ser rei de Portugal. Ele alega ter um parentesco com esses outros reis, e ele vai conseguir. Quando o rei Filipe II consegue tomar posse do trono português, ele também tem muito apoio de alguns portugueses, aí dá início à União Ibérica, porque ele passa a ser rei de 2 países. Ele passa a ser rei, ele já era rei da Espanha e agora também ele é rei de Portugal, certo? Uma das consequências diretas da União Ibérica atinge o nosso país, atinge o Brasil, que foi a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Portugal colonizava o Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. Então, tudo o que acontecia em Portugal afetava o nosso país, afetava o Brasil. E uma das consequências diretas foi a invasão dos povos holandeses no Nordeste brasileiro. E isso vai ser tema da nossa próxima aula. Mas eu quero que vocês lembrem disso. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que eu tenha conseguido passar esse conteúdo da maneira mais clara e direta possível. Se você gostou, não se esquece, por favor, de apoiar o canal, se inscreve, dá o seu like, comenta, compartilha para pessoas que gostam de história ou que, o ano já está começando, o ano letivo já está começando e pode ser que ajude vocês. Certo? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula.